qual a dificuldade da nossa mídia de chamar extremistas de direita de extremistas de direita? E quando falo extremistas de direita, quero deixar bem claro. Estou falando daquelas pessoas que são de direita, mas não respeitam a democracia. Não se importam com a vontade da maioria. É o caso de Zema, de Tarcísio, de Michele Bolsonaro. A mídia tem uma imensa dificuldade de chamar qualquer um desses de extremistas de direita, mesmo eles sendo. Tanto é que eles são pessoas muito próximas a Jair Bolsonaro, que está sendo processado e tudo indica será condenado por tentativa de golpe. E eles não têm nenhum problema de manter excelentes relações com esse cara, inclusive esperando o seu apoio para uma corrida eleitoral em 2026. Mas a mesma mídia que não tem coragem de chamar esses elementos, entre outros, de extremistas de direita, tem uma imensa facilidade, por exemplo, de chamar o Maduro, presidente da Venezuela, de ditador. E tá tudo bem, pode chamar o Maduro de ditador. Mas que tal apontar o dedo para os extremistas de direita aqui do Brasil? Qual a dificuldade? Eis a questão. Mas é para isso mesmo que você abriu esse vídeo, para entender por que é que a mídia não tem tanta vontade de chamar os nossos extremistas de extremistas. É claro. A verdade é que os donos das mídias brasileiras são pessoas absurdamente ricas. Não me diga! E eles são completamente aversos à ideia de ter um líder popular que defende justiça social. Por quê? Porque justiça social implica, inevitavelmente, em cobrança de imposto de forma justa. No Brasil, o povo pobre, a classe média, paga muito imposto, já os ricos praticamente não pagam nada. E é claro que eles não querem mudar esse mundo que é tão confortável para eles. Essa realidade é perfeita, para que mudar? Aí aparece uma figura como o Lula. O Haddad, entre outros esquerdistas, que em vez de ficar discussando sobre Karl Marx e juntando um pequeno grupozinho de pessoas na internet, conseguem conversar com a população e conseguem ser eleitos. E mais do que isso, implementar uma agenda esquerdista de fato, cobrando mais impostos dos mais ricos, menos impostos dos mais pobres. Basta ver, por exemplo, o plano do Lula e do Haddad de acabar com o imposto de renda para quem ganha até 5 mil e dar desconto para quem ganha de 5 a 7 mil, cobrando mais imposto de quem ganha de 50 mil para cima. Isso é realmente uma pauta muito típica da esquerda, coisa que nenhum político de direita tem coragem de colocar em prática. O Bolsonaro até prometeu lá em 2018 que ia fazer isso. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Mas não fez. Nem tocou nesse assunto quando chegou ao poder, né? Eu não quero. Então, com um líder político como Lula, que em vez de ficar falando de Karl Marx na internet, fala sobre problemas da população e uma grande parte da população se identifica e acaba votando nele, e mesmo com um Congresso muito contrário às suas pautas, ainda assim, de uma forma ou de outra, ele coloca alguns programas para frente, eles, os grandes da mídia brasileira, não podem se dar o luxo de queimar cartuchos. Ou seja, imagina só, queimar, destruir, prejudicar de alguma forma alguns políticos que podem derrotar o Lula ou pelo menos limitar seu poder, conseguindo cargos de governador, senador, deputados. Então, não interessa para a mídia brasileira, que é formada por pessoas absurdamente ricas, falar a verdade sobre determinadas pessoas, porque falar a verdade seria destruí-los politicamente. Se a mídia abre os olhos da população para determinados elementos, esses elementos vão perder muitos votos e aí o caminho do Lula estará livre, leve e solto. Não só do Lula, do Haddad e de outros petistas com esse discurso moderado de esquerda, mas que quando chega ao poder faz a diferença, diferente da tal da extrema esquerda que não faz nada. Aliás, a extrema esquerda
é a esquerda que a direita brasileira ama e adora. Porque só fala, assusta inclusive as pessoas do centro, impedindo que a esquerda moderada consiga um grande número de deputados e senadores. Então, quando o cara fala, a esquerda tem que tomar o poder, os caras da direita batem palma. É isso aí, continua falando um monte de besteira, porque aí as pessoas do centro não vão ter coragem de votar na esquerda, vão votar no centrão, vão votar na extrema direita, e o Lula ou qualquer outro não terá a menor chance de sequer ajudar da forma mais amena que seja. Fique esperto sobre isso, hein? Vamos pensar um pouco. E para terminar, a mídia brasileira funciona mais como uma ferramenta de manipulação da população do que uma forma realmente de ter lucros. Porque os donos da mídia brasileira são pessoas que, por acaso, também têm outras propriedades, como bancos, fazendas, empresas e etc. Então, eles usam os seus jornais, os seus sites, para manipular as pessoas e conseguir colocar no poder determinados políticos que vão, naturalmente, legislar a seu favor, conforme os seus interesses. Vejam, por exemplo, a família Frias, dona do grupo Folha de São Paulo e UOL. Eles também são donos do PagSeguro, que dá muito mais lucro do que o UOL e do que a Folha de São Paulo. Entendeu? Espero que sim. E você? Qual a sua opinião sobre a mídia brasileira? Deixe seu comentário, deixe o like, acione o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.